Geralmente, quando você acompanha uma determinada equipe, determinado personagem, que a sua linha do tempo de aventura é muito longa, fatalmente, alguns fatos, alguns personagens, alguns acontecimentos não vão ser totalmente explicados, ou vai ter aquela, né, no caso de editora, vai acelerar um pouco e não terá muito detalhe do que aconteceu. Essas lacunazinhas, esses pequenos nós que ficaram no caminho, geralmente fica perdido no espaço e a pessoa não tem aquela curiosidade, né, para tentar explicar o que aconteceu nessas falhas, nesses pontos que ficaram. Porém, nos X-Men, essas falhas estão tendo a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de conhecer esses pequenos detalhezinhos. Pode ser que seja enriqueça mais ou não, seja somente para encher linguiça. Essa nova proposta da review X-Men, X-Men Lendas, que justamente tem, né, essa proposta de fazer esse preenchimento de alguns fatos que aconteceram no passado. Aqui nós temos duas histórias. Aqui nós temos o número 1 a 4, duas histórias encadernadas. Essa série que ainda está em andamento lá nos Estados Unidos, número 10 ou número 11, se não me engano, mas que já vai chegar já no Brasil, que sempre com algum pontozinho para preencher, para a gente poder acompanhar e relembrar essas histórias que saíram na época do formatinho da Editora Abril. Então, vamos ver quais são esses fatos que esse encadernado aqui vai tentar preencher pra gente. Bora lá! Deixa eu dar um alertazinho aqui. Provavelmente, se você é um novo leitor de X-Men, tá caindo de paraquedas, cara, nunca li nada dos X-Men, eu posso dizer com toda certeza que isso aqui, se você ler, tu vai ficar boiando totalmente, não entender nada. Até pra mim, que já acompanha X-Men há um bom tempo, foi difícil de eu me localizar no tempo aqui para poder entender o que estava acontecendo. Para você ter uma noção, a primeira história, eles ainda deram uma ajuda pra gente, deram uma dica, né? Que a história se passa logo depois o que aconteceu no formatinho da Abril, no número 101. Ó, eu tenho essa revista, tá guardada aqui, tem umas caixas guardadas com os formatinhos aqui no canto. Só que é muita coisa, pô, não vou pegar. Mas enfim, vou deixar a imagenzinha passando do ar para vocês terem noção do tempo que é esse aqui. Então, se você não acompanha, né, a equipe, né, os X-Men um tempo, vai ficar viajando. Eu aconselho você acompanhar essa série que está saindo dos X-Men, né, do Jonathan Hickman, que não está mais na frente. Até tem aqui, eu tô até atrasado, tô no número 26 ainda, já está no 30 e pouco. Enfim, acompanha esse aqui, que é bom, mas se você tiver curiosidade de saber como é que eram as histórias antigamente, aqui você pode ter mais ou menos noção. Porque eles resgataram aquele pessoal, né, que fez as histórias antigamente, não sei se foi todos, mas pelo menos alguns, mas eles mantiveram fiel os traços do desenho daquela época. Ficou bem legal, bem nostálgico até, eu posso falar isso aqui. Mas enfim, a primeira história, como eu falei, que isso é logo depois da edição 101 do formatinho, na época, achava-se que a família Summers tinham crescido, né? Achou-se mais um irmão do Ciclope. Né, que a família Summers, além do Ciclope e do Destrutor, existia também uma outra pessoa. Bem que se edições depois descobriram que esse tal de Adam X, né, que na verdade ele não era o irmão nem do Ciclope nem do Destrutor,
que havia um outro personagem que nós descobrimos posteriormente chamado Vulcano. Esse sim seria o terceiro irmão, né? O segundo irmão do Ciclope, vamos dizer assim. Essa primeira história então explica justamente esse fato dessa dúvida entre eles com o Adam X, que é esse personagem aqui. Assim, a história já começa assim, querendo atacar, e com ataque já acontecendo na escola Xavier e tudo. Aqui a gente tem uma pequena explicação do... Mais ou menos a gente pode ter posicionado, acho que aqui dá pra ver. Não, tá focando. E no início, a gente tem esse resuminho aqui que conta um pouco das duas histórias. Para você ter mais ou menos uma noção do que estava acontecendo na época e poder relembrar. Eu mesmo não relembrei muita coisa, não lembrei. Putz, tava difícil, mas... Cara, eu gosto muito dos X-Men, dei uma forçadinha na mente para poder ler, para tentar lembrar. Mas depois, com calma, vou tentar pegar essas edições antigas da Abril, dar uma lidinha, umas 2 ou 3 edições anteriores, dar uma lida, 99, 100, depois ler 101. Aí ler isso aqui para poder entender mais ou menos. A segunda história já está um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho mais avançada. Por quê? Vamos lá. Aqui se passa logo depois Era do Apocalipse. Vamos lá, para vocês entenderem. Um anjo, né, após um evento que aconteceu, ele perdeu as suas asas. E ele foi recrutado pelo Apocalipse para se tornar um cavaleiro da morte dele. E ele teve, né, todo o seu visual alterado, como a gente conhece hoje em dia. É esse visual antigo dele, da época da Era do Apocalipse ainda. Se tornou um cavaleiro da morte. Porém, depois ele conseguiu, né, voltar, sair da parte da parte ruim da força e voltar para o lado bom da força, e se transformou, em vez de antes, se transformou no arcanjo, que é como a gente conhece hoje ele atualmente. E aqui está, deixa eu ver, o início da segunda história, ou não está? Aqui, para a gente poder ter o arcanjo, ele faz parte da X-Factor, do X-Factor, que são a equipe, os originais, os primeiros X-Men. Eles formaram essa equipezinha, né? Vamos lá. A Jean Grey, Ciclope, Fera, o Anjo e o Homem de Gelo formaram essa equipe. Acreditava-se, fazendo as pessoas acreditarem que estavam caçando os mutantes. Que na verdade não era isso. Eles fingiam que estavam caçando mutantes, mas que na verdade estavam resgatando mutantes das partes do mundo, né, os Homo Superior, e levando para a escola Xavier, resgatando o máximo possível de mutantes, para ter aquela ideologia que o Xavier tinha antigamente. Aqui nessa época, eles residiam num local chamado Nave. É uma nave que se chama Nave, que pertenceu ao Apocalipse, né, era do Apocalipse. É isso aí, Nave se chama Nave. E é uma nave consciente, vamos dizer assim. E eles residiam aí, e a história, essa trama se passa nessa época. O finalzinho é até um pouco, é bem intrigante, porque com o tempo, no final da história, o Apocalipse explica que na verdade, essa nave não era uma nave na verdade, era um pequeno dispositivo, vamos dizer assim, como fosse um tubo de ensaio, que era usado pelos Celestiais. Tem até aqui uma imagem dos Celestiais com a tal nave consciente deles. Assim, se você pegar e ler, vai ser uma coisa sem pé sem cabeça, que você vai ficar viajando, vendo uma net, tentando entender alguma coisa. Essa aqui é o tipo de revista que eu aconselho você ler um pouco antes, bem antes, para entender o que estava acontecendo na época e tentar entender em que ponto eles estão querendo, que espaçozinho, que lacuna estão querendo preencher. Para novos leitores, repetindo, é um pouco mais complicado, mas para quem é um leitor antigo, ainda é complicado, mas é bom que você vai relembrar algumas coisas. Pega aqui as revistinhas antigas, aqui os formatinhos que você tem, dá uma lidinha de novo, dá aquela relida, bota a nostalgia acima de tudo, vamos relembrar aquela nossa época de banca que a gente pegava tudo, lê e pega essa parte aqui para você ter um pouquinho de curiosidade, de saber, né,
Que fato é esse? Essas lacunas estão sendo preenchidas. E lembrando que isso aqui é só o primeiro volume, que engloba as 4 edições lá dos Estados Unidos, que vai vir mais coisa por aí, vamos ver quais são essas lacunas que eles vão preencher. Enfim, galera, mais um vídeo, a gente vai ficando por aqui, até a próxima, se Deus quiser. As próximas edições de X-Men Lendas, a gente vai tentar descobrir quais são essas lacunas que eles estão fazendo, que estão preenchendo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!